Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Janaína Nascimento, cria de Parada de Lucas, moradora de Duque de Caxias, pedagoga. E essa é a nossa resenha de segunda, começando. E na edição de hoje, a convidada é a maravilhosa Helênia Cardoso, numa conexão Rio-Salvador. Helênia é escritora, é poetisa. Conheci a Helênia porque ela também é coautora de uma antologia da qual eu faço parte, que é Que Toda Palavra Dita ou Escrita Seja Amor. E a conexão entre a gente foi imediata. Há alguns meses estive no Papo de Bom Tom, que é uma série de lives que ela também promove, onde conversamos um pouquinho sobre os 18 anos da Lei 10.639. A Helênia, ela é historiadora, ela é tecnóloga em processos gerenciais, atualmente pós-graduanda em História da África e Cultura Afro-Brasileira, e também é organizadora do Sarau de Marechal, que é uma atividade artística de valorização e empreendedorismo que acontece no bairro Marechal Rondon, lá em Salvador, né? E como já não bastasse tanta maravilhosidade, ela também é cofundadora de uma página aqui no Insta, que é mega importante, que é Maternidades Plurais. É uma plataforma, um espaço de escuta, de acolhimento e afeto para mães, né? E hoje nós vamos bater um papo sobre as semelhanças e especificidades entre o subúrbio ferroviário de Salvador e o subúrbio carioca. Mas para se apresentar, né, e começar essa conversa, eu vou chamar a Helênia. Vamos só aguardar ela. Olá, maravilhosa! Oi, irmã, boa Boa noite. noite, minha irmã linda. Como é que você tá? Ai, a gente tá combinando. Muito, né? O penteado igual, só mudou o lado. Você tá linda também. Estamos, né? Se combinasse, não faríamos Combinando. igual, né? Não é, menina? É a sintonia. Você tá linda também. Você tá linda. E você, maravilhosa, como sempre. Né? Sempre bom Obrigada. estar com você, mesmo que virtualmente, né? Sempre aprendemos muito nessas trocas. E como eu estava falando um pouco antes de você entrar, né? Falando um pouquinho de você, de que a gente se conheceu através dessa antologia maravilhosa. E assim, mesmo à distância, essa conexão, esse afeto, essa irmandade foram imediatos, né? É bem interessante, é reencontro mesmo, né? Eu costumo dizer que isso é reencontro ancestral. Não vejo a hora disso tudo passar para a gente se abraçar, seja aqui no Rio ou aí em Salvador. Mas se apresenta para a galera, Helênia, fala um pouquinho de você. Boa noite. Gente, estão vendo aqui meu irmão, tá na live, tem algumas pessoas falando que nós estamos lindas, Sim, realmente. a Márcia Vê, né? A gente se Rainha, o monta como se a gente Matheus, tem estivesse. muita gente linda. Pois O Wellington. É verdade, a gente se monta para ficar bonita na foto e para vocês, com certeza. Alguém tira print, Gente, por favor, hein? Tira print aí. Deixa eu só tirar esse ventilador para o print não ficar feio. Peraí. Aí no Rio tá quantos graus, minha filha, de calor? Porque aqui em Salvador tá calor. Aqui tá também, quente viu? também. Eu não sei a temperatura não, mas tá quente tá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Helênia Cardoso, né? Como a Jana já disse, nós somos coautoras na antologia Que Toda Palavra Dita, Escrita Seja Amor. Eu também acredito que esse encontro é ancestral através de Márcia, né? Não é à toa que ela é filha de Exu, né? Desencruzilhadas aí digitais.
E eu também estou na esperança de que tudo isso passe, que nossa economia também melhore para a gente poder me organizar. Sim. Ou para vocês virem aqui, se sintam, a minha casa está de portas abertas. E também poder, aí eu estive aí no Rio em 2015, mas foi muito rápido. Eu não conhecia a cidade do jeito que eu queria conhecer, com certeza. Se eu tivesse essas conexões, eu ia ter uma outra visão. Eu fiquei muito no centrão, no miolo do Rio de Janeiro. Então, eu nem digo que eu fui, eu passei pela cidade. Quando vier agora vai ficar na Baixada. Oh, sim, com certeza. Então, assim, irmã, eu queria agradecer a Márcia, eu sempre faço essa referência, e dizer que fazer amizades em plataformas digitais é totalmente possível. Né? Através dela, eu também pude publicar esse livro, conhecer Rosana, conhecer você, conhecer Bruno Black, conhecer Suede, e tantas potências, né? E que vocês me fortaleceram muito nessa pandemia. Eu acho que se eu não deprimir, eu devo muito a esses projetos. Muito mesmo, assim, me fizeram, assim, uma potencialidade, que eu sempre gostei de escrever, mas sempre deixei na gaveta, então, às vezes, publicava no Face, mas nunca imaginava em publicar nada. E foi através de Márcia, dessa possibilidade de publicar, que, assim, me levou para um outro lugar. Eu sou muito grata mesmo. Maravilhosas, né? Márcia e Rosana, né? Agentes desse encontro, né? Desse reencontro. Verdade. E fala um pouco. E Bahia e Rio sempre teve essa ligação, né? É ancestral mesmo. Quando eu tive aí, por exemplo, eu tive num lugar aí, na Feira do Saara, e eu fui com a camisa do Bahia, né? Não, aliás, minha tia estava com a camisa do Bahia, eu estava com a camisa escrita "Sou baiana". E o pessoal, Bahia boa! Gritando, assim, era uma coisa assim, não era nada. Eu via que era uma questão assim, de alegria, mesmo como se eu estivesse encontrando irmãos. A primeira menina que eu encontrei e pedi informações sobre a cidade, ela, olha, não durma, viu? Assim, me deu várias ideias de roteiro. Então, assim, é um povo muito hospitaleiro. Não tem como a gente não se identificar, porque tem muitas nuances muito parecidas. E o núcleo é o mesmo, né? Sim. Mas, assim, eu me senti muito em casa no Rio de Janeiro. Eu amei, adorei. Quando cheguei na Lapa, adorei tudo, assim. Queria ter conhecido outra perspectiva da cidade. Não foi possível. Mas, assim, foi maravilhoso. Espero voltar em breve. Vai voltar, isso daí vai passar e a gente vai poder concretizar, né, essas conexões Rio-Salvador, Salvador-Rio. Helênia, me fala um pouquinho sobre o conceito de subúrbio aí em Salvador. Como isso funciona? Está atrelado aqui? Pronto, irmã, deixa eu fazer só uma contextualização, que, assim, quando você me fez esse convite, eu achei, assim, muito legal de a gente fazer essa troca, né? Porque, como eu disse no meu texto, no imaginário, assim, dos áudios visuais, da literatura, da música, a gente sabe um pouco sobre esse universo do subúrbio carioca, mas o subúrbio de Salvador, ele não é tão cantado, ele não é tão divulgado através da literatura, do audiovisual e da música, né? Mas é importante a gente delimitar esse conceito geográfico que é subúrbio no Brasil, e subúrbio é espaços de periferia, né, que são longe do centro da cidade ou longe do centro administrativo da cidade, que são atendidas por transportes de massa através de malha ferroviária. Então, aqui em Salvador, por exemplo, o subúrbio é chamado subúrbio ferroviário de Salvador, ou seja, uma redundância, porque aqui no Brasil, quando a gente está se referindo a subúrbio, já faz a interligação direta com uma periferia, né, um lugar que está longe do centro da cidade, que é atendida por uma malha férrea, por um transporte através de trem. Então, aqui em Salvador, a gente fala, né, subúrbio ferroviário, é uma redundância, né? É como se fosse delimitar esse espaço duas vezes. Ótimo. E qual é a cara desse subúrbio? Né? Quem mora nesse subúrbio aí de Salvador? Pronto. Eu vou fazer uma interligação da história do subúrbio ferroviário com minha própria história. Por quê? Salvador é várias dentro dela mesma. Salvador tem uma diversidade de cenário, de núcleos sociopolíticos, econômicos e culturais muito grande. E se eu conheço Salvador do jeito que eu conheço, eu agradeço muito essa minha raiz ancestral, né? De estar no subúrbio ferroviário.
né? Meu avô, senhor Francisco, ele mora na Praça da Revolução, né? Que é em Piripiri, que é no subúrbio ferroviário. Meu pai morou a vida toda, né? Passou a infância, adolescência e boa parte da juventude dele no subúrbio ferroviário de Salvador. Eu nasci nos anos 80 e aí meu pai, quando se casou com minha mãe, foi morar no Luiz Anselmo, que já é muito mais próximo do centro. Aí no Rio vocês são divididos em zonas, né? Sim. Inclusive eu vi que o subúrbio do Carioca fica na Zona Norte, né? Na maioria? Na maioria, sim. É porque aqui tem algumas especificidades. No geral, ele é cortado pela linha férrea também, né? Mas em alguns casos, não somente, né? Lá atrás, nos primórdios, na era colonial e imperial, era um lugar que ficava entre a zona rural e os grandes centros, onde algumas pessoas viam como uma casa de veraneio e tudo mais. Depois veio esse advento ferroviário, né? E para além desse advento ferroviário, também vieram algumas remoções, alguns processos de remoção, né? É como se tirasse uma massa preta e pobre dessas áreas mais centrais, né? Uma política higienista mesmo. E essas pessoas fossem removidas para essas zonas do subúrbio, que era também onde estava ocorrendo e fervilhando os processos de industrialização, né? Então, tem essas especificidades aqui relacionadas ao subúrbio. Então, a gente teve alguns processos de remoção, como o do Morro do Castelo, por exemplo, né, que ele pode ser visto, inclusive, num documentário que eu já falei aqui na página, que é o Desmonte do Monte. E aí, curiosamente, algumas pessoas que saíram desse desmonte do Morro do Castelo foram para comunidades, para algumas favelas, né? E aí, olha como as coisas ocorreram aqui no Rio de Janeiro, e são processos que são muito violentos, né? É uma agressão, né? Algumas dessas pessoas foram para comunidades da Zona Sul. E aí, o que acontece entre a década de 60 e 70? Essas pessoas são novamente removidas por conta dessa valorização da Zona Sul, dessas áreas centrais, né? E dessa política higienista. Tem um documentário muito bacana do Anderson Quack, que se chama Remoção, que trata desse assunto. E aí que foram criadas algumas comunidades no subúrbio muito conhecidas, né? Como a Cidade de Deus, em Jacarepaguá. A gente tem a Cidade Alta em Cordovil, a gente tem a Vila Aliança, que é na Zona Oeste também, tudo dentro desses processos, né? E é interessante, Helênia, como essa história ela se repete, né? Porque no período das Olimpíadas, na gestão antiga do Eduardo Paes, também tiveram as remoções da Vila Autódromo. Então é isso, muitas vezes quando essa história ela não é contada como se deve, né? História que a história não conta, né? Ela acaba se repetindo, né? E as pessoas que são oprimidas e que são segregadas são as mesmas, né? E aí a gente tem um descaso nessas regiões, né? Que perpassa desde segurança a questão também de aparelhos culturais, né? Que não tem. A gente tinha uma cultura muito grande aqui nos subúrbios do cinema de rua, por exemplo, né? Hoje em dia, no subúrbio, a gente tem cinemas em shopping. Os cinemas de rua hoje estão no eixo Zona Sul Centro, né? A maior parte dos aparelhos culturais aqui estão localizados na Zona Sul e no centro. Embora dentro do subúrbio a gente tenha uma infinidade de talentos, né? Mas vamos passar para você, vamos falar de Salvador. Eu já vi aí na sua fala vários pontos de interseção, vários. O processo de modernização, urbanização e industrialização, né? Eu gosto de começar a contar essa história dizendo que, assim, o subúrbio ferroviário de Salvador, ele é um complexo de 22 bairros, Jana, que vai da Calçada até São Tomé de Paripe, tá? Ele é um complexo de 22 bairros e é uma região que é debruçada para a Baía de Todos os Santos. Então, eu acho que o grande diferencial do nosso subúrbio aqui em Salvador é ele ter uma vista para a Baía de Todos os Santos belíssima. Eu
Eu desafio qualquer pessoa que venha aqui em Salvador, faça esse tour pelo subúrbio e contemple esse mar do subúrbio e que não se encante. Para você ter uma ideia, a Vanessa da Mata fez um clipe Maravilhoso, lindo. Na época do um clipe chamado As Palavras, ela usou esse cenário, fica bem, bem explícito. E recentemente também Drica Barbosa fez um videoclipe também utilizando a primeira estação do trem da Calçada, né? E também usou o trem como locação no clipe chamado Tentação. Né? Essas são as duas referências que estão me vindo aqui agora. Então, assim, o nosso grande diferencial em relação à questão geográfica é a questão da beleza natural. E o que eu gosto de dizer é que esse complexo que hoje a gente tem como subúrbio ferroviário, antes da chegada dos portugueses, era uma grande aldeia Tupinambá. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente conta a história das cidades, né, a partir da invasão colonial. Né? É como se esse território ele só existisse a partir da presença do colonizador. Sim. E a gente precisa reverter essa história. Né? Os indígenas são os donos desse lugar, né? São os povos originários. Né? E tem uma frase do Abdias do Nascimento que eu acho que serve para ilustrar o Brasil. Que o Brasil é um país de índios, né? Trabalhado por negros em benefício dos brancos. Então, assim, sim, a gente pensar que o povo tupinambá, inclusive, resistiu bravamente a essa invasão colonial, né? Os registros que nós temos é que essa invasão, né, colonial foi bravamente combatida pelos tupinambás. E essa presença tupinambá é tão grande que os dois bairros mais populosos do complexo, né, que a gente tem como subúrbio ferroviário hoje, são nomes indígenas. Por exemplo, Paripe vem do tupi, quer dizer o quê? É um curral de peixes. É uma tecnologia de sobrevivência. Os indígenas construíam um curral feito de madeira, colocava no mar, na maré, quando estava baixa. Quando a maré enchia, os peixes adentravam no curral. Isso. E ali eles capturavam esses peixes. Então, já é uma tecnologia de sobrevivência. Então, ali a gente percebe que essa presença, essa influência indígena é tão grande que vai dar nome a um dos bairros mais populosos. O bairro, por exemplo, Piripiri, que é onde, né, minha família é oriunda, também é um nome tupi, que se eu fosse fazer uma livre tradução, quer dizer o quê? Capim-capim. São plantas gramíneas que nascem em terrenos pantanosos. Então, é uma outra influência tupi, né, no nome do bairro, que é o bairro, posso dizer, o mais conhecido, né, do subúrbio ferroviário de Salvador. Então, assim, a gente reafirmar demarcar esse território indígena, né, que aí, com esse processo de invasão colonial, vai haver toda uma transformação nesse cenário. Mas muito parecido com o que você trouxe em relação ao Rio de Janeiro, né? As primeiras ocupações ali vai ter um caráter também do urbano e do rural, né? É um lugar ainda que ainda hoje tem muitas chácaras, muitos sítios, e existiam alguns engenhos mesmo de cana-de-açúcar. Por exemplo, mesmo que indiretamente você já deve ter ouvido falar em Ilha de Maré. Sim. Ouviu? Com certeza. Tem a música, né, poxa, meu Deus, eu anotei o nome. A música Ilha de Maré, que foi gravada em 77, inclusive por Alcione, né, que faz menção, eu vim de Ilha de Maré, é uma ilha que é próxima ali a Paripe, que inclusive muitos escravizados iam a nado para lá, e é um território quilombola. Então, quando ela fala, eu vim de Ilha de Maré, ela está... O letrista está se posicionando Sim. ali, falando de uma comunidade quilombola. É importante a gente trazer isso. Que mensagem importante, né? Que as pessoas muitas vezes nem conhecem, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem aquelas questões, né, relacionadas a esse ensino, né? Por vezes ainda eurocêntrico, né? A gente avançou, mas tem muito que avançar. Eu gosto de citar os nomes. O nome do compositor é Valmir Lima. Depois também Maria de Castro, que é uma outra sambista, que inclusive eu acho que está morando aí no Rio. Ela também se apropriou muito dessa música. E no filme Ó Pai Ó também, a abertura do filme é com essa música. Então, assim, quando vocês ouvirem falar de Ilha de Maré, gente, é um território quilombola. Né? É importante a gente parar de contar a história tão somente do ponto de vista do colonizador. Sim. Eu gosto de fazer esse recorte, porque a gente amplia o olhar e esse estado de pertencimento, ele se amplia. Então, assim, fazendo um salto nessa história, em 1860 é que vai ser implementada a malha ferroviária aqui em Salvador. A gente está falando de 1860, gente, antes da falsa abolição da escravatura, né?
Então, a implementação da malha ferroviária vai mudar todo o cenário, né? Porque aí vão vir trabalhadores prestar serviço, não só, foi implementado pela Leste, né, de caráter federal, e vai ter muitas vilas operárias que vão ser construídas ao longo, né, do subúrbio ferroviário. O mais conhecido vai ser ali no que se chama de plataforma, né? E em 1875 vai ser fundada uma fábrica de têxtil chamada Fábrica São Brás, né, na região de Plataforma, é um outro bairro também aqui do subúrbio de Salvador, que inclusive nessa fábrica se faziam o fardamento para os soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Olha isso, quanta história. Então isso já vai modificar todo o cenário, né? Vai se implementar o que? Escolas, creches, ou seja, os olhos de Salvador vai começar a se voltar para essa região do subúrbio que antes era mais bucólica, era mais restrito o acesso, e vai modificar todo esse cenário, né? Vai haver transformações ali de empregos diretos e indiretos, né? Então a gente está falando aí de 1875, bem assim, próximo do início do século XX. E aí tem uma outra fazendo, já vou adiantar um pouquinho, porque é muita história, né? Em 1838, né, Monteiro Lobato começou a disseminar uma ideia, o escritor, de que existiam poços de petróleo no Brasil. Ele começa a disseminar essa ideia, e aí é encontrado em 1838 no bairro de Lobato, inclusive o nome do bairro Lobato, porque foi encontrado o primeiro poço de petróleo no Brasil, aqui em Salvador. Helênia, estão perguntando aqui se plataforma também é território quilombola. Não que eu tenha, como eu disse, toda essa região de Paripe até Calçada era uma grande aldeia tupinambá, era uma presença indígena maciça, né? Aí depois, com a invasão colonial, com a instalação dos engenhos de cana-de-açúcar, inclusive plataforma, tinha uma usina, né, da família Almeida Brandão, que inclusive, interessante você perguntar isso, porque a linha férrea foi desativada, vou chegar lá, né? Esse ano agora, em 2021. Mas o nome da estação não fazia menção ao nome do bairro, ele fazia menção à família. O nome da estação era Almeida Brandão. Então, se de repente a pessoa não soubesse, poderia até se perder, porque o nome fazia referência ao nome da família. Mas como o povo tem essa força de ressignificar os nomes, ninguém falava estação Almeida Brandão, né? Na maioria das vezes as pessoas falam mesmo estação de plataforma. Né? Então vai se modificar todo aquele cenário. O que você trouxe agora me lembra um pouquinho também sobre o bairro que eu cresci e morei até os 25 anos, que é a Parada de Lucas, um bairro daqui do subúrbio, né, da história, né, do nome do bairro e da linha ferroviária, que é tudo atrelado, né? Tinha um fazendeiro, dono de muitas terras lá, que se chamava José Lucas de Almeida, né? O local das terras dele hoje em dia é uma garagem de uma empresa de ônibus. Eu morava dos fundos da minha casa, dava para ver toda essa garagem, né? E quando começaram a fazer a construção dessas ferrovias, ele sinalizou a necessidade de fazer uma parada, né, para que eles pudessem embarcar, desembarcar coisas e tudo mais. E aí o nome dessa estação e do bairro acabou ficando Parada de Lucas. O nome dele era José Lucas de Almeida. Ele pediu essa parada, ele tinha uma quantidade enorme de terras e acabou virando Parada de Lucas, né? Então é bem interessante. Sobre a questão das belezas naturais do subúrbio que você trouxe, aqui tem uma particularidade que é algo que não é bacana e é fruto desse descaso, né? Porque inclusive as praias, né, das áreas do subúrbio, né, as praias, as ilhas e as lagoas, hoje em dia ou estão poluídas ou foram aterradas, né? Aqui o Rio de Janeiro é uma cidade
que foi construída na base dos aterros. Então, por exemplo, a gente tinha praia em São Cristóvão, a gente tinha praia no Caju, a gente tinha praia em Inhaúma, que não existem atualmente. Né? A gente tem a praia de Ramos poluída, e aí fizeram o piscinão de Ramos, que é muito famoso. Foi popularizado pela mídia na época da novela, né? Cada mergulho era um flash no piscinão de Ramos. Hoje, com a música da Anitta, né? A garota do Rio, e a gente tem também as praias na Ilha do Governador, basicamente todas poluídas, né? Então, o que se chamava de recôncavo da Baía de Guanabara, hoje em dia a gente não pode usufruir. Então vocês também têm recôncavo, não sabia. A gente não pode usufruir, né, dessas belezas, e esse divertimento, ele também foi negligenciado, né? Então é uma segregação mesmo, né? Não se importam, né? Dependendo de quem mora nesses lugares, né? É isso. Essa sua fala acabou me lembrando e dá um pouquinho de tristeza, né? Quando a gente para e pensa, até mesmo na área central ocorreu muito isso, né? Na Lapa tinha uma lagoa, a própria lagoa Rodrigo de Freitas, ela era muito maior, né? A praia do Flamengo também era totalmente diferente, e por aí vai. Mas segue daí, vamos falar de Salvador. Você tem ideia, Joana, aqui você já deve ter ouvido uma música de Paralamas que faz referência à favela dos Alagados, né, que são as palafitas. Inclusive, que é nessa região, é ali na Enseada dos Joanes, que é bem próximo a Lobato, né? E, inclusive, o Papa João II, né, fez uma visita, inclusive inaugurou uma igreja Nossa Senhora dos Alagados. Então, assim, é uma região realmente muito carente de... Claro que houve uma transformação, as palafitas não existem mais, mas assim, eu percebo que esse processo de urbanização desenfreado realmente não veio a contemplar um saneamento básico adequado à necessidade, ou seja, houve esse inchaço. Qual é a minha leitura que eu faço? Eu falei para você que em 1860 é implementada essa malha ferroviária. Consequentemente, em 1875, essa fábrica vai ter esse boom, esse fluxo migratório ali. Vamos pensar que a gente está bem próximo da abolição da escravatura e que esse centro da cidade é muito disputado. Sim. Uma outra coisa a gente perceber que Salvador, ela nasce já como capital do Brasil, né? Sim. Porque efetivamente as capitais hereditárias não tinham dado certo, né? Não existia ainda uma fixação do território de Portugal aqui no Brasil. Então, Salvador já nasce como capital do Brasil. E né? temos isso em comum também, né? As duas cidades. Sim, sim. Então, assim, perceber de que essa investida dos franceses, dos ingleses nesse litoral brasileiro faz com que o governo de Portugal ele tenha uma alternativa para estar fixando, né, esse território. E aí o que acontece? Tem um livro chamado História da Bahia, né, que diz que, por exemplo, a formação dessa cidade porque você ainda não conhece Salvador, mas quando você vier, eu vou fazer questão de te mostrar tudo isso. O que a gente entende ali como Ladeira de São Bento, que é bem próximo à Praça Castro Alves, onde acontece o Carnaval de Salvador. Você já deve ter visto, pelo menos por foto, ou por algum vídeo. Então, Salvador compreendia a Ladeira de São Bento até Santo Antônio, além do Carmo, que é um pouquinho depois do Pelourinho. Então, Salvador era uma cidade tipo no estilo medieval, era uma cidade murada. E o que é que ele fala nesse livro, Luiz Henrique Dias Tavares? Que tudo que estava em torno desse muro era subúrbio. Ele faz essa referência de que tudo que não estava ali, né, em 1549, ali nos primórdios da fundação da cidade, ele já entende como subúrbio. Então, assim, existia um projeto colonial de formação de uma cidade administrativa. Então, já o que não estava dentro desse limítrofe já era, você vê, como esse nome subúrbio, ele vai se modificando, né, com esse processo de modernização, urbanização, industrialização, vai se transformando com o tempo. Então, a gente perceber de que esses conceitos eles vão mudando com as transformações das sociedades, né? Eu acho importante também trazer isso.
né? E perceber como, assim, ainda assim, por mais que essa cidade tenha acontecido esse inchaço, esse fluxo migratório, né? Esses territórios aí do centro da cidade vão ser altamente disputados, então, consequentemente, essas pessoas, a gente sabe que a população negra adquiriu essa liberdade, mas não foi feito nenhum projeto reparatório para poder absorver a mão de obra desses ex-escravizados, não tinha nenhum projeto de Brasil que os incluísse. Sim. Então, consequentemente, eles vão se espalhar pela cidade em lugares possíveis de ficar. Quanto mais longe dessa cidade administrativa, né, mais possível fixar esses territórios. É uma leitura que eu faço. Né? Claro que teve esse processo aí de industrialização, né, de urbanização, mas assim, a gente perceber de que essas pessoas não tinham de morar, né, não tinham de se abrigar, não tinha escola, não tinha hospital, então eles vão se organizar da melhor forma possível. Irmã, o extermínio e a falta de oportunidade sempre foi um projeto, né? Desde sempre. Sim, sim, sim. Impressionante, né? Que a gente tem alguns avanços, né? Mas, por outro lado, a gente continua tendo histórias que se repetem, né? Como eu trouxe ainda há pouco o caso das remoções, né? E a gente sempre sabe quem são os maiores prejudicados nisso tudo, né? Eu vi aquele vídeo do Araqueto que você me mandou e fiquei encantada, porque eu não sabia como tinha surgido, né? Porque a gente que está fora do circuito aí de Bahia e Salvador, a gente acaba conhecendo, né, quando explode nacionalmente, né? Só que a gente sabe que aí tem muitos talentos que vocês já conhecem muito antes de explodir aqui pra gente. Fala um pouquinho dessa questão da cultura relacionada ao subúrbio. Olha, o subúrbio ele é uma potência, né? A gente sabe que Salvador, eu gosto de dizer que é uma cidade que falta tudo, mas transborda muito. É uma cidade essencialmente preta, né? Somos 80% de pessoas pretas e pardas, e resistir, se reinventar está no nosso DNA ancestral, né? O que se chama hoje de empreendedorismo, como se fosse algo novo. A gente sempre esteve se reinventando e utilizando as ganhadeiras já faziam isso há muito tempo, né? Isso, né? Então, assim, eu gosto de falar isso. E, para mim, a ocupação desses espaços, Jana, é uma afirmação disso, né? Dessa possibilidade de se reinventar, mesmo em meio ao nada, ao não projeto, ao não lugar. Isso é próprio do nosso povo preto, né? Então, assim, esse processo, só para complementar, ele vai se desenrolando. Em 1970, vai ser implementada uma via, né, que se chama Avenida Frânio Peixoto, né? E é capaz de você chegar aqui em Salvador e perguntar: eu quero pegar a Frânio Peixoto. Ninguém sabe onde é, né? A Frânio Peixoto. Mas se você disser assim, Avenida Suburbana, né? Aí todo mundo sabe. E foi implementada em 1970 pelo governador Luiz Viana Filho. Então, isso possibilitou ainda mais esse fluxo migratório, a chegada de mais pessoas. E aí, a transformação total desse cenário. É importante falar isso. E agora, falando de alguns pontos para poder culminar na cultura que você está falando, você vê quanto esse subúrbio ele tem um potencial, principalmente paisagístico e geográfico muito grande. Tem um parque chamado Parque São Bartolomeu, que tem a Bacia do Cobre, 4 cachoeiras, né, um lugar essencialmente sagrado, principalmente para as pessoas de matriz africana, né, são feitos muitos cultos, muitas oferendas no lugar, é um lugar sagrado, onde se fazem trilhas nas matas. Assim, é um parque metropolitano, por exemplo, tem muita gente que nem conhece, nunca foi, não sabe da existência, né? Infelizmente, por causa dessa questão ambiental que você falou aí, a gente comentou do saneamento básico, as condições das cachoeiras não são das melhores, mas assim, é um espaço que vem resistindo ao longo desses séculos. Fez parte também do cenário do processo da independência do 2 de julho, porque ele é muito próximo à área onde eu moro, chamado Pirajá, que foi o palco de uma revolta muito sangrenta que aconteceu no processo de independência da Bahia, né? Houve essa independência do Brasil aí, que, né, as margens desse riacho Ipiranga, esse Brasil é grande, a gente percebe que nem todas as províncias tinham ciência de que esse processo de independência tinha ocorrido, e aqui na Bahia nós tivemos 3 mulheres incríveis que estiveram à frente desses levantes, que foi Maria Filipa, né?
Joana Angélica e Maria Quitéria. Eu gosto de citar isso porque esse pedaço do subúrbio também faz parte desse complexo, entendeu? Então, assim, é um lugar, eu gosto de falar isso para os alunos, gosto de dizer assim, olha o lugar que a gente está aqui, é histórico, se a gente conversar com a cidade respira a história. Então, nós temos aqui também o acervo da Laje, que é numa laje, que foi feito um museu, eu ainda não conheço, mas depois da pandemia eu vou me organizar para conhecer. Na própria plataforma tem o cine-teatro, essa cultura do cine-teatro. Era muito comum, esse cine-teatro foi inaugurado nos anos 40, né? E Piripiri também tinha um cinema que foi inaugurado em 1920, chamado Cine Plaza, ele tinha uma fachada neoclássica linda. Eu cheguei a assistir um filme lá, que lindo! Trapalhões, quando eu era filha. Né, eu tenho essa memória, mas hoje é uma igreja universal. E aqui no Rio também os mesmos processos desses cinemas. Então, hoje é uma igreja universal. E o Araqueto, eu acho que é um grande boom, assim, do subúrbio, né? Porque ele foi inaugurado no dia 8 de março, né? A fundação do Bloco Afro Araqueto foi fundada no dia 8 de março de 1980 por uma mulher, a primeira mulher a presidir um bloco. Maravilhosa, por sinal, né? Certo. Dona Vera Lacerda, eu fiz uma live com ela lá no Maternidades Plurais, está no IGTV, quem quiser ver. E importante, só para poder pegar esse gancho dos blocos afro, os blocos afro, cada um deles tem a sua própria estética, a forma de tocar. E muitas das vezes a fundação desses blocos, Jana, é feita por causa de dissidências. Por exemplo, Dona Vera fundou esse bloco porque ela tentou sair no Ileaê, e lá nos idos dos anos 70 e 80, ela era considerada muito clara para poder sair no bloco. Então, ela disse, então vou fazer o meu próprio bloco, porque eu quero que todas as pessoas saiam, ainda que não sejam retintas ou não, eu não quero fazer essa discriminação. E essa mulher, ela é formada em História, ela tem mestrado em Filosofia, ela tinha um olhar já à frente, porque os blocos afro, em essência, aqui em Salvador, né, eles só utilizavam percussão. Eles, essencialmente, na sua música, só utilizavam percussão. E Dona Vera inseriu elementos de música eletrônica no bloco afro. E isso, na época, foi um escândalo. Ela foi meio que banida, o pessoal, né? Disse, esse bloco não vai para lugar nenhum. Ela foi muito rechaçada, era uma mulher. Vamos falar aí que a gente está falando dos anos 80. Então, era muita ousadia, muita coragem de botar o peito. Eu acho que tem muito disso. O fato dela ser mulher também, né? Trazendo essas inovações. Muito. E aí, assim, para você ter uma ideia, nos 3 primeiros anos que fundou no 80, em março, ela saiu em 81, 82, 83, ganharam o primeiro lugar de bloco afro. Né? Então, já assim, estreou com muita glória, com muita honra. Né? E outra coisa que eu gosto de destacar em relação ao bloco afro é que a gente em Salvador fala muito, por exemplo, de Michael Jackson, que veio aqui tocar com o Olodum. Todo mundo conhece essa história. Mas você sabe quem andou aqui nas ruas do subúrbio ferroviário de Salvador, especificamente de Piripiri? Sei. Jimmy Cliff, cara, que é o grande reggae man também. Artista incrível. Então, né, um artista incrível que está ainda, né? E Jimmy Cliff, ele além de andar pelas ruas, participar dos ensaios do Bloco Afro Araqueto, ele chegou a gravar com o Araqueto 2 músicas no seu álbum chamado Breakout. Ele chegou a morar aqui em Salvador durante os anos 80, os anos 90, durante mais ou menos 10 anos. Ele teve uma filha aqui em Salvador, inclusive essa filha é cantora, e essa filha dele participou do filme Pantera Negra, tá? Então, assim, se a gente for puxar, é potência em cima de potência. Outra referência que eu queria te dar é aquele filme que você colocou sobre... um documentário sobre funk que você colocou, que eu fiquei muito interessada. Ah, sim. Deixa eu ver se eu lembro. Funk Rio, que você colocou em maio. Documentário de 94. Tínhamos perfeito, porque aqui nós tínhamos o Esporte Clube Piripiri, tá? Que aos domingos tinha um baile chamado Black Bahia, que era basicamente aquilo ali, o Miami Beach, né? Os sistemas de som, aqueles grupos de dança, não tinha aquela questão da rivalidade, assim, não tinha tanto. Das brigas. Mas assim, era muito grupos de dança, né? Não tinha, mas assim, todo aquele núcleo embrionário do funk através do Miami Beach,
né? Aquelas dos sistemas de som, das danças. Então, assim, todo aquele cenário do filme, quando eu vi, eu me identifiquei muito. Eu cheguei aí uma ou duas vezes. E ali eu já fiz minha iniciação também musical e estética, porque, por exemplo, eu morava em Luiz Anselmo, que é mais no centro, no miolo da cidade. Não tinha isso, mas o segundo sempre tem esse potencial muito grande de possibilidade artística e cultural, né? Para você ter uma ideia, Jana, esse clube, Esporte Clube Piripiri, já tocou Roberto Carlos, Raul Seixas, os Titãs. Então, assim, era um clube de grande potência. E para você ter uma ideia, quando o Roberto Carlos foi chamado para tocar no Esporte Clube Piripiri, ele perguntou, e aí, como é o palco aí? Ah, a gente ainda não tem palco, não. Roberto Carlos deu todas as especificações do palco como ele queria e foi feito em cima da encomenda de Roberto Carlos. Então, assim, são histórias que o subúrbio tem e que ainda as pessoas às vezes não conhecem. Então, eu faço muita questão de colocar e dividir isso, porque eu acho importante mesmo, assim, que o subúrbio é potência, é muita identidade, né? É uma força mesmo ancestral para pessoas que têm pouco, mas desse pouco faz tanto. Né? Eu fico muito feliz de ter essa origem, assim, de ter essa referência. Você trouxe essa questão da avenida suburbana daí. As coincidências são tantas que você acredita que temos um caso assim aqui? A gente tem, né, uma avenida que pega ali Pilares, Del Castilho, ela pega vários bairros, né, do subúrbio. E aí mudaram o nome dessa avenida para Avenida Dom Helder Câmara. Só que ninguém chama de Avenida Dom Helder Câmara, todo mundo segue chamando de Avenida Suburbana. Então é um caso bem parecido. Aqui existe o mesmo caso. A avenida mudou para Avenida Dom Helder Câmara e todo mundo segue chamando de suburbana, né? Porque é o que já estava no imaginário popular. A Márcia Rainha está aí rindo, né? Porque ninguém, absolutamente ninguém. E aqui onde eu moro, em Duque de Caxias, também tem um caso, que a avenida ela era Presidente Kennedy e mudaram para Governador Leonel de Moura Brizola. Todo mundo continua chamando de Presidente Kennedy. Todo mundo ficou no imaginário, né? É difícil você trazer essas mudanças, né? E aí você trazendo essa questão do documentário, né? E dos bailes funks e assim me vem na cabeça essa efervescência, né? Cultural desde sempre, tudo basicamente convivendo junto, né? Porque a gente tinha o baile de favela, a gente tinha nos clubes de bairros os bailes de corredor, né? Ao mesmo tempo a gente tinha lá o samba comendo lá, né? No Cacique de Ramos, na tia Doca, na tia Gessi, na tia Cissa, e a gente tinha um movimento também dos bailes charme, né? Que começou lá atrás. A gente tinha baile de charme no Tem Tudo, de Madureira, que não existe mais, tinha no Helênico também, a gente tinha o disco de Marechal, que era um mundo, era maravilhoso, eu cheguei a frequentar também, e depois começou o boom do Viaduto de Madureira, né, na década de 90, que vai até hoje, pegando hoje essa linha do hip hop também, que é um baile conhecido, né? Então, é como você falou, as transformações vão acontecendo e essa cultura, essa efervescência, ela continua em movimento, né? Ela continua acontecendo. Ela vai apenas se transformando. Tipo, o baile de corredor já não existe mais, mas hoje a gente tem pessoas saudosistas que organizam eventos chamados bailes da antiga. Não tem mais a briga, mas as pessoas que frequentavam esses bailes lá atrás e de que hoje tem a minha idade, a da Márcia Rainha, que está assistindo aí a gente, vão para esses bailes, né? Que são os bailes da antiga, rememorando as músicas desse tempo, as equipes de som desse tempo. Então é uma efervescência cultural maravilhosa, né? Para além do abandono, né? Para além de todas essas violências e essas dores que a gente tem vida, a gente tem alegria também, né? A gente tem o tiozinho lá jogando carteado, a gente tem o apontador do jogo de bicho, a gente tem lá a vozinha tomando
a fresca lá no portão de casa, as crianças correndo atrás da pipa voada. Então é muito poético esse subúrbio, né? A Márcia está falando aqui que quando você vier, a gente vai te levar para um baile da antiga, tá? Já está intimada. Eu vou amar. Eu vou amar, eu vou me jogar. Se eu fiz miséria lá na Lapa, imagine nesse baile. Deixa eu falar uma coisa que quando eu estava pesquisando sobre o subúrbio carioca, eu não vou lembrar agora de documentário, assim como você também gosta muito de documentário. Um dos conceitos para subúrbio, eu não lembro agora o nome do rapaz, vou ficar devendo, ele disse que o subúrbio é esse lugar das amenidades, né? E aí, isso que você está dizendo, da tiazinha botar a cadeira na porta, de todo mundo se conhecer, de um entrar na casa do outro, desse lugar de um conhecer o outro, né? Claro que a gente vem perdendo isso com o advento das tecnologias, sim, mas como você tem a minha mesma idade, então a gente viveu meio esse analógico, né? Meio esse mais olho no olho, né? Não estou aqui falando mal da tecnologia, se não fosse isso, a gente não estava tendo essa troca maravilhosa. Sim. Mas eu achei interessante essa questão do lugar das amenidades, não só do ponto de vista mesmo de território, de carregar realmente nuances do urbano e do rural, né? Porque tem muito de sítio, tem muito de chácara, tem muito quintal, ainda são casas que têm quintais, que têm, né, saídas, né, para o mar, no caso aqui, né? E eu creio que aí... Aqui também, para a Baía de Guanabara. Tem muito disso. E de, assim, você ser mais verdadeiro. Então, uma coisa que eu queria até perguntar para você, problematizar para você. Programas como, por exemplo, esse Vai Que Cola, esses imaginários que, por exemplo, tem né, o Honório Gurgel, que vem com a Anitta. Então, tem alguns imaginários desses subúrbios. Eu nem vou falar subúrbio, Catriel, porque com certeza cada um tem sua especificidade. O Meyer, né, como a própria, eu acho o máximo quando o Thaís Araújo tem no perfil dela. A pessoa sai do Meyer, mas o Meyer não sai da pessoa. Então, eu queria saber de você, como é que você vê esses subúrbios em nível de Brasil serem retratados, quais são... Eu sei que você é uma mulher muito que tem suas críticas, assim. E aí eu queria saber de você. Já eu não tenho muita essa experiência, porque, como eu te disse, né, foi muito pouco retratado esse subúrbio. Eu posso até depois, eu lembrei de algo, mas que não é bem subúrbio, mas como vocês têm mais material, né, o Brasil ainda se espelha muito no Rio de Janeiro, no Sul Maravilha, né? Isso é verdade, a gente tem que falar disso. E aí eu queria saber de você. Nossa, o nosso sincronismo é tão grande que você estava falando antes e eu estava pensando em 2 pontos para trazer e um deles era esse, dos estereótipos, né, retratados pela mídia, né? Então, aí eu trago de novo um documentário, né, que trata, que é a negação do Brasil. Também falei dele, né, no Doc e Memória. Aqui na página é um documentário muito bom que traz todas esses estereótipos, né, que a mídia ajudou a reproduzir sobre o negro e tudo mais. E eu coloco o do suburbano aí também, né, porque quando se retrata uma pessoa do subúrbio, né, é sempre de uma forma caricata, né? É sempre falando mal desse subúrbio e nunca trazendo essa questão das amenidades, né? A questão dessa beleza, a questão dessa poesia, né? E a gente pega lá e quando eu rememoro a minha infância, né? Tem um provérbio africano que diz que para se cuidar de uma criança é necessário uma vida inteira, né? E é isso que a gente via nesse período nos subúrbios, é isso que a gente via nos morros, é isso que a gente via nas favelas, esse cuidado, né? Essa troca, que no geral nos outros locais a gente não consegue enxergar, né? Então é muito importante que a gente tenha narrativas contra-hegemônicas, né, em diversos aspectos, em diversos lugares. Só que existe uma questão que a caneta na mão, ela é o poder. A caneta é um instrumento de poder. A gente tem um avanço de toda essa época que a negação do Brasil representa, né, do que esses poucos atores e atrizes negras passavam lá atrás para estarem nesses espaços, porque a gente tem muito mais atores e atrizes negras, né? Quando eu paro e penso, eu sou de 78,
na minha infância, a gente não tinha, e no início da adolescência, essa questão de representatividade, de se ver, porque as atrizes eram maravilhosas, mas eram mais velhas as referências, né? Que era a Zezé Mota, que era a Dona Chica Xavier, a Dona Ruth de Souza, né? Incríveis, maravilhosas, mas a gente não se via, né? Porque elas já eram atrizes fora dessa nossa idade, né? Então, assim, eu fui me reconhecer quando eu comecei a ver Isabel Filardes, que inclusive é uma excelente cantora e está voltando agora com um trabalho musical, e isso é lindo, né? Quando comecei a ver Thaís, quando comecei a ver Camila Pitanga, porque antes nem tinha isso. Hoje a gente tem essa representatividade a duras penas, né? Embora a gente saiba que tem algumas tramas bem complicadas, recentemente tiveram casos bem absurdos, né, em novelas, né, a gente vê muito a questão, né, você nunca vê uma família toda preta, feliz, né, geralmente é sempre um casal interracial e tudo mais, mas a gente precisa, para além dessa representatividade de atores e atrizes, a gente precisa também de que as pessoas que estejam atrás na direção, construindo esses roteiros, né, a gente também tenha pessoas negras, né? Porque a caneta, ela é um instrumento de poder. A Dani está aqui falando que hoje teve uma memória afetiva linda da infância no subúrbio ferroviário. E falando em memórias afetivas, a gente... Gente, deixa eu só fazer uma propaganda. A Dani, ela é artesã e ela produz esses colares. Ai, que lindo! Assim, bolsas, cada coisa linda, tudo ecológico, viu? Por favor, sigam essa maravilhosa e comprem. Ela manda para o Brasil e para o mundo. Ai, viu? Que maravilhosa! Ela é daqui de Salvador, mora em Campinas, São Paulo, mas assim, é maravilhosa. Estou sempre enaltecendo o trabalho dela. E eu amo, né? Amo acessório, maxi colar. Então, minha filha, Nossa Senhora dos acessórios que lhe valha, viu? Porque é babado. E aí, falando dessas memórias afetivas que ela trouxe de Salvador, qual o mês que a gente está? Mês de setembro, é mês de quê? São Cosme e São Damião, mês dos Hereis, mês de Ibejes, e nossa, para quem passou a infância no subúrbio aqui do Rio de Janeiro, né? E aí tem várias pessoas que estão assistindo aí a live, que são dessa faixa etária, né, um pouco mais jovens, com certeza tem memórias maravilhosas, né? Desse ir para a rua, né, do correr atrás dos doces. Por exemplo, no meu caso, a minha avó, né, maravilhosa, hoje ancestral Arlete, ela distribuía doces e eu ajudava. Então são muitas memórias, gente. A gente saía cedo e voltava com a mochila cheia, né? E aonde eu morava, lá entre Parada de Lucas e Cordovil, tinha algumas casas que, para além de doce, brinquedo, ainda jogava dinheiro. Tem noção do que é isso, Helênia? Imagina! Década de 80, 90, gente. O furdunço, né, da gente. Imagina. Catando dinheiro, porque criança também gosta de dinheiro, né? Então, esse mês traz uma memória linda. Só que, infelizmente, com o avanço, né, da intolerância religiosa, né, a gente já não vê mais essa distribuição como era na nossa infância e na nossa juventude, né? Inclusive, muitas pessoas... Sabe que região, Dani? É porque eu não sabia que Dani era de lá do subúrbio, é por isso que eu tô perguntando. Meu pai me levava para pescar. Aproveitando esse gancho de Dani, enquanto ela responde que região ela é, aqui em Salvador, diferente de vocês, a gente divide a cidade de duas formas: cidade alta, cidade baixa, ou então subúrbio, miolo e orla. São essas, né? Sim. A gente não tem aquela questão com vocês, Zona Norte, Zona Oeste. Zona Sul, centro. E teve um filme chamado Cidade Baixa, que não é especificamente no subúrbio, mas muita gente que morava ali na Cidade Baixa se sentia estigmatizado, não gostou do filme, porque retratava, né, um cenário de meio malandragem, com Wagner Moura. Wagner Moura, Lázaro Ramos, sim, e Alice Braga.
né? Então teve muito pessoal que mora na Cidade Baixa, não gostava. Eu recebia muitas críticas. Olha os estereótipos aí que a mídia vem. Se identificar, né? Então, assim, essa questão do estereótipo. Eu não me recordo agora, assim, de um filme que fale sobre o subúrbio. Eu me lembro de uma novela, Segundo o Sol, que chegou a fazer até a captação de algumas imagens do subúrbio, do mar do subúrbio, mas, né, não vi, não me lembro, né? Aliás, teve um episódio com aquela... Como era que a Débora Seco fazia, meu Deus? E uma novela que só escalaram atores brancos e atrizes brancos na Bahia, né? Que absurdo. Né? 80% de pretos, aí teve que se entrar no Ministério Público, aí eu me lembro que aí teve uma hora que essa personagem tô lembrando agora disso, de Débora Seco teve que se esconder e foi na região do subúrbio também, pobreza, aquela bem estigmatizado, né? Então, são coisas interessantes para a gente falar, né? E trazer de que não é só isso. Teve infâncias, teve família. Meu avô mesmo era ferroviário. Ele foi ferroviário, se aposentou através da minha terra. Criou os filhos sozinho, né? Sim, a minha avó, 5 filhos sozinhos, todos formados, todos. Então, o subúrbio é potência. A gente tem outras histórias para contar. Olha a paternidade aí sendo exercida, né? Da forma que deve ser. Meu avô era... Nossa, me deu até ideia. Meu avô dá uma boa live para falar de que ele criou os filhos dele sozinho, assim, no contexto ali de anos 60. Dá uma boa live. Meu avô tem 80 e poucos anos e ele é muito lúcido. E falar de que essa linha férrea, gente, só para não deixar de fazer essa denúncia e até sugerir também um documentário para vocês, é que foi desativado agora no dia 15 de fevereiro. E lembrar que ali é uma área muito de, como o Dani falou, de marisqueiras, de pescadores e de muitos vendedores ambulantes que utilizavam o trem, né, que tinha um valor simbólico de 50 centavos, para ir para uma região chamada da Calçada, que é próximo à Feira de São Joaquim. Então, tinha muitas possibilidades de muitas famílias mandarem seus filhos para a escola ali na Península Itapajipana, curso, pessoas que têm empregos indiretos. Nem todo mundo, gente, trabalha de carteira assinada, não. Então, sim. Às vezes, isso desde sempre, não é agora não, né? E assim, existe a possibilidade das pessoas venderem dentro do trem. A gente sabe que com essa questão aí das modernizações dos VLTs da vida, de metrô, os ambulantes não podem vender, e era uma prática muito comum, né? Aqui de picolé, os baleiros, né? De entrarem no trem um preço simbólico de 50 centavos. Né? Então, não houve esse diálogo com as comunidades, eu nem vou falar a comunidade, as comunidades, e de cima para baixo, o governo simplesmente desativou já agora no dia 15 de fevereiro. Né? Existe isso, já está tendo um impacto econômico e social muito grande, porque aquela região, principalmente de plataforma, chamada também como São João do Cabrito, é uma região que é chamada, para você ter ideia, de Porto das Sardinhas, tem época da lua cheia, da sardinha R$1. Mas aí era na época que as pessoas conseguiam fazer esse transporte, conseguiam, né? Agora isso está tendo impacto, porque o ônibus é R$4,80 e essas pessoas estão tendo um impacto, assim, gente, no orçamento. São pessoas que estão abaixo mesmo da linha de pobreza, né? Que tem na pesca e no marisco a sua renda, né? E simplesmente o que acontece? Se antes disseram que ia ser o VLT, Veículo Leve sobre Trilho, simplesmente as empreiteiras não abraçaram esse projeto do governo do Estado, e esse projeto foi pedido por empreiteiras chinesas. Então, ao invés de vai ser instituído um monotrilho. Então, em vez de ser sobre trilho, vai ser sobre cimento, ou seja, o impacto ambiental e econômico e até mesmo financeiro, esse rombo financeiro que vai haver aí. Só Deus sabe o que vai acontecer. Então, essa é algo que a gente precisa estar atento, né? É um momento de pandemia. Isso não está sendo divulgado a nível Brasil, né? Porque se antes, o que acontece? Se dizia que era o VLT, né? E aí, como não houve, depois que se fecharam as torneiras do BNDES, muitas empresas não fecharam com o Estado. Então, fizeram um projeto para
empresas chinesas, e a empresa chinesa diz que a única forma de que eles fazem é o monotrilho, entendeu? É uma outra forma, é um outro modal. E isso, gente, então tá tendo uma luta aí silenciosa, mas eu não sei como é que vai. Eu estou acompanhando esse documentário que eu quiser assistir. Trem do Subúrbio, Trilhos de Resistência, de Carlos Monato. Muito bom, né? Falando sobre a comunidade se posicionando, uns contra, outros a favor, outros em cima do outro, mas assim, mostrando que é uma luta que ainda está sendo muita desapropriação, muita questão dos passados, e não voltar numa casa tal qual, né? Então, você está vendo como um lugar realmente, é como você disse, né? Ele se tira essas pessoas do centro, se colocam pela frente das bordas da cidade. É o processo de remoção, e que por mais que esse processo de modernização, urbanização e industrialização tenha chegado, inclusive essa fábrica de tecidos que eu falei não existe mais, são ruínas, né? Então, assim, muito desse processo de urbanização que tinha no subúrbio, essas fábricas não existem mais, são lá ruínas, né? E são várias. Assim. Então, assim, aquele espaço que diz assim, vamos investir, aí se volta o olhar, e depois se deixa de investir e não se tem nenhum projeto, né? Sim. Mais uma vez, né, somos deixados à língua, a própria sorte. O impacto é absurdo. Aqui a gente já tinha muitos vendedores ambulantes dentro dos trens. Não sei se você chegou a andar de trem aqui, mas aqui você encontra de tudo. Pensa em... Eu andei de metrô. No metrô é proibida a venda, mas com essa crise tem algumas pessoas meio que vendendo escondido. Mas no trem você encontra desde agulha a ervas, a tempero, a queijo, a brinquedo, sabe? A pães. Você encontra absolutamente tudo. Até maquininha de cartão eles vendem aqui no trem. E com esse impacto, né, com esse nível de desemprego absurdo, o número desses vendedores, ele triplicou, né, aumentou muito mais, né? No geral, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um aumento muito grande de uma população em situação de rua e também de vendedores ambulantes, né? E aí é muito desonesto, né, quando a gente pega... E olha, um comercial que diz que a maquininha ela é a nova carteira de trabalho, né? Empreender é muito diferente de você se virar nos 30. Empreender é diferente de você ter que ralar o dia inteiro se virando nos 30, sem condições, sem planejamento, né? Então eles querem empurrar isso goela abaixo, né? Como se essas pessoas que se virassem nesses corres, se virassem nos 30 o tempo inteiro, elas fossem empreendedoras, né? Helene, a situação aqui é tão absurda que tem pessoas que, por conta do custo, né, do transporte e tal, para não ter que se locomover, mesmo tendo um trabalho, está morando na rua. Então, assim, são situações assim bem complicadas, né, para gente parar e para gente pensar, né? A informalidade ela sempre existiu, ela sempre vai existir num país com tamanha desigualdade. Por mais que as taxas de desemprego sejam menores, não vai existir emprego formal para todo mundo, né? Mas é muito diferente esse você se virar, né, vender o almoço para comprar a janta, do que você empreender. Empreender é algo bem diferente. A Márcia falou aqui, ó, ainda sobre a questão dos doces. Quintino Piedade, bairros cercados pelas memórias de bicheiros, isso. E suas devoções. Já sinto diferença na entrega dos doces. E aí ela me lembrou muito a questão também das festas das igrejas católicas, né? Eu passei a infância e a juventude em Parada de Lucas, e lá no dia de São Sebastião tem a procissão, tem a festa, e é muito interessante que na rua da igreja de São Sebastião, lá em Parada de Lucas, é uma ladeira. E ao final dessa ladeira tem a quadra da escola de samba Unidos de Lucas. E essa festa de São Sebastião, no último dia da festa, né, ela sempre encerrava com o quê? Com a bateria da escola de samba Unidos de Lucas subindo a ladeira e tocando samba e todo mundo atrás.
Uma mistura total do dito sagrado com o profano, né? Que pra gente, a gente não acredita nessa dicotomia, né? Mas é bem interessante, né? E aí a gente tem Festa da Penha, a gente tem as festas de São Jorge, isso daí daria, inclusive, outra live, né? Que é muito assunto. Eu estava até falando ontem, só para poder falar de carnaval também, que Piripiri, além do bloco Afro-Aragueto, tinha a fábrica de fios elétricos, Orlando Tapajós. O Caetanave foi feito, né, em homenagem a Caetano, quando ele volta do exílio, foi feito em Piripiri. Né? Então, toda a tecnologia de inserir banheiro, escada, elevadores, né, nos fios elétricos, isso também, essa fábrica, essa usina cultural foi feita em Piripiri, né? Tem uma reportagem aqui, infelizmente, ele perdeu tudo, ele está muito mal, né? Uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não geriu os recursos, né? Um cara que teve uma visão à frente do tempo, ganhou muita grana, não sei onde a gente está numa situação muito difícil, e hoje uma reportagem a respeito, que é muito triste, recente isso, né? Ele só fabricou esses trio elétricos até 1994, mas fica esse registro de que ele fez o Caetanave, né? Se a gente for estudar a história do trio elétrico e toda a tecnologia que foi desenvolvida, né? E o trio elétrico é esse expoente de Salvador, Bahia para o mundo, né? O trio elétrico hoje não é mais só do Brasil. Haja vista os carnavais de rua no Rio de Janeiro, Sim. de São Paulo, e fora. E é uma tecnologia baiana, não tem como, né, pegar isso, mas infelizmente Orlando Tapajós foi um cara que desenvolveu grandes tecnologias no trio elétrico. Ele hoje não está bem, e a fábrica era lá em Piripiri, não existe mais. Assim, eu acho importante fazer esse registro também, eu gosto de fazer essas pontuações, porque ainda existe muito estigma em relação ao suburbano, né? Principalmente a gente está aqui, felizmente a gente está falando, às vezes não chega para todo mundo. Eu, enquanto professora, estou procurando fazer também isso. Eu estou ensinando uma escola de periferia, eu procuro trazer essas nuances para os alunos, para eles terem esse espetáculo acontecendo, mas a gente sabe que não chega para todo mundo. Então, assim, é uma sementinha que a gente vai plantando aqui e vai fazendo que a gente olhe esses subúrbios do Brasil com outros olhares, né? Com certeza. E relembrando também, né, e trazendo essas memórias afetivas importantes, né? E como você falou, levar isso para os alunos é muito importante, né? Porque com essas transformações, muito dessas memórias, elas ficam esquecidas, né? Então é importante a gente levar isso para a sala de aula, é importante a gente ter espaços de troca, como a gente está tendo aqui, para que isso daí seja perpetuado, né? Para que isso daí não se apague. Tem um documentário interessante sobre a Axé Music, não sei se você já assistiu. Ele pega... Ontem eu fiz uma live sobre Margareth Menezes. Maravilhosa, né? Essa live. Esse filme Axé, só que nesse filme a gente falou de um disco de Maga, e nesse filme Margareth não é retratada da forma que merece. Eu problematizei isso. Margareth, para você ter uma ideia, ela é meio que dessa região do subúrbio, que ela é do Península Itapajipana, é uma região muito próxima. Ela morou nos Alagados, esse é Alagados que eu te falei, que fica ali na Península dos Jorges, é muito próxima essa região do subúrbio ferroviário de Salvador. Então, Margareth Menezes é uma potência, a mulher que está muito tempo. Ela, inclusive, no início dos anos 80, teve a oportunidade de fazer uma turnê internacional com um cantor chamado David Byrne, que vai fazer despontar uma coisa do mundo. Né? E ela vai para a Billboard, fica lá na categoria World Music, com o seu disco em várias semanas, ou seja, todo esse potencial de Margareth Menezes em relação ao mundo, os olhos do mundo olhar a Margareth, né, de ela ter ido para o Japão, ter várias experiências na Europa, isso não foi retratado no filme. E aí eu problematizei isso. Sim. E a gente fez lá, né? E sabemos o porquê, né? Não. Né? Sabemos. Então, assim, onde a gente teve essa oportunidade. Mas, assim, esse filme é muito bom e eu quero indicar outro para vocês verem mais essas belezinhas do subúrbio, numa página chamada A Bahia Já Me Deu, para o subúrbio dos Paraquedos de Piripiri. Né?
Tem um disco do Araqueto, chamado Araqueto de Piripiri, hoje, inclusive, a foto da capa do disco é na estação de trem. Começou né? com essa música live, com essa capa. Essa música, ela é de Paulo Diniz. Na verdade, esse piripiri que ele está se referindo não é o piripiri de Salvador, para vocês verem como essa cultura indígena Pinambá, olha aí, ela é presente. Isso que eu também fiz uma pesquisa sobre isso. Tem vários lugares aqui no Brasil que tem esse nome piripiri. Na ocasião dessa música, ela foi feita, mas não foi para o piripiri de Salvador, mas Dona Vera escolheu essa música e colocou a cara do Araqueto. Então, assim, nesse documentário ela até fala que até hoje, em alguns pontos da praia, do subúrbio e de Piripiri, você vai ouvir essa música até hoje. Dá um estado de agradecimento. Dá licença, eu vou chegar. É um grito de afirmação. Né? E, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Dos pais e meus avós. Meu avô, né, ainda mora em Piripiri, na Praça da Revolução. Que era uma praça que, inclusive, quando era criança, tinha até piscinas. E aí esse processo de urbanização vai cimentar, vai tirar as árvores, era muito arborizado. E vai se transformando, e está perdendo aquela beleza natural, sabe? Enfim, mas, assim, é um bairro que carrega muita história, que carrega muita beleza. Ai, lindeza, Márcia, rainha, também tô amando, né? São memórias afetivas muito, muito importantes, né? É sempre bom papear com a Helênia e essa conexão Rio-Salvador, né? A gente cada vez mais vê que a gente tem muito em comum, né? É por isso que o baiano gosta de estar aqui e que a gente gosta de estar aí também sentindo essa energia. Helênia. Jorge Washington, que é ator do Bando de Chacolodu, acabou de entrar. Que maravilha! Opaió, Jorge, um beijo para você. Ai, que lindeza! Também está sempre no subúrbio. Já vi Jorge Washington em vários rolês do subúrbio também. Ele é da Liberdade, mas ele é um cara que anda pela cidade, é um agitador cultural. Um beijo, Jorge. Que honra, Jorge! Depois a gente poderia bater um papo aqui também, hein? Que tal? Ah, sim, ele é ótimo. Pode chamar Jorge Washington, ele é massa, ele é muito 10. Muito 10. Chame, que eu tenho certeza que ele... Salve, Jorge. Uma honra ter você por aqui. Helênia, você trouxe poesia? A gente está falando sobre subúrbio, né? Mas acho que seria bacana a gente encerrar com poesia. O que você acha? Minha irmã, não me preparei para poetar, não. Peraí. Deixa eu ver se eu acho algo aqui. Se tiver a mão. Dá lendo a sua por enquanto. Vou ler uma do Que Toda Palavra, dita ou escrita, Seja Amor, que é uma antologia organizada pela Rosana Rodrigues, em que eu e a Helênia somos coautoras, né? E eu vou ler Oxum em Mim. É um poema que geralmente eu leio, mas que eu amo. Já aceitou, viu? Oi? Jorge Washington já aceitou. Ótimo, maravilha. Vamos marcar isso. Então, vamos lá. Oxum em mim. Em teu colo, descanso, desago. Sinto a tua doçura, proteção e a energia do seu amor vibrando intensamente em mim. O que chamam de intuição é sua voz certeira, soprando no meu ouvido, me livrando de perigos da vida, das maldades e das traições. Quem me olha, enxerga de longe o seu brilho. Passeio pela inveja, assim como minha rainha dançou seu Ijexá em brasas disfarçadas de tapete de pétalas de rosas. E mesmo com os pés chamuscados, sigo altiva, fortalecida, encarando de frente as adversidades que surgem em minha vida. O que insinuam ser vaidade é exercício de autocuidado. Sigo lavando minhas joias antes de pensar em cuidar de qualquer pessoa. Através do ABB, me inundo de sabedoria ancestral.
Observo de perto os passos de quem me tem inimizade. Nesse reflexo, também me admiro e me enxergo bela e completa, do jeitinho que sou. Aprendi que se não olhar para mim mesma com afeto, não tenho como amar quem quer que seja. Sou filha da dona da sensualidade do encanto, capaz de exterminar um exército inteiro sem empunhar uma espada. Sei ser doce, gentil, a melhor parceira que pode existir nessa vida. Mas não se engane, sou capaz de descobrir até o que eu não quero. Sou girassol de mamãe, valiosa como ouro, uma mistura instigante de mel com dendê. Se quer adentrar nesse rio, tem que ser recíproco, pois água é melhor não dar vacilo, pois águas calmas também provocam afogamentos e podem ser fatais. Eu adoro essa poesia, eu acho ela tão linda. Aliás, tudo que você escreve, eu fico assim, velho, essa mulher, velho, como é que ela consegue? Você escreve todo dia, Jana? Você faz? Você escrevo com uma constância, principalmente as poesias. Os contos nem tanto, são processos de escrita bem diferentes. Mas a poesia eu me condiciono a escrever constantemente, né? Tanto que no Instagram eu publico semanalmente 2 poesias inéditas, justamente para ter essa... obrigada. Tem Cogito Editora. E você, o que trouxe pra gente, Helênia? Bom, eu vou ler Menino Miguel, que é uma poesia que eu fiz para o filho de Mix, Renata. Inclusive, teve a audiência recente, né, onde Sari Concheal foi ouvida, né? E aí estão querendo culpabilizar a criança como se ele fosse de possibilidade, né? A criança perdendo, principalmente a criança preta, perdendo a possibilidade de vivenciar a sua infância, né? Então, tá vendo, não sei se você está acompanhando esse caso, eu já cheguei a fazer uma live com o Mix, foi a live mais desafiadora. Eu fiz esse poema antes de nem imaginava fazer maternidades curadas, nada, assim, eu estava bem... porque esse caso me chocou muito, foi um caso que... Eu tenho um filho, né, de 3 anos, é um caso que mexe muito comigo. E aí eu vou ler esse poema, tá? Menino Miguel. Eleva a dor. Abre-se a porta, aperta-se um botão. Estamos por nossa própria conta. Estive por muito silenciado, agora ninguém nos fecha o bico. O banzo, a saudade atravessam o nosso DNA. Ventre livre tem que trabalhar e não tem como deixar. Corpos continuam acorrentados, atingidos por toda forma de opressão, encontrados pelas balas, pelos açoites. A cada 23 minutos, uma mãe melaninada chora. O mesmo sangue e suor desde 1500 sedimenta as bases das Américas. 1888, 2020, e nos negam tudo, sobretudo a humanidade. Rostos continuam estampados em todas as mídias, sem conseguir respirar. Passeios com cachorro, travessias no Atlântico, a quem importa? Soco, né? Soco no estômago, né? Infelizmente, a gente não tem um só minuto de sossego, né? Na mesma semana que houve essas situações relacionadas ao caso do Miguel, a gente tem o caso do Evaldo Rosa, aqui também, né? Que foi alvejado com a família. Eu sou amiga da viúva Luciana, uma pessoa maravilhosa. E o julgamento foi novamente adiado, né? Enfim, é complicado demais, né? Eu ia ler outro mais ameno, mas como é um caso assim recente que teve essa situação, a gente não pode esquecer, a gente tem que estar sempre acompanhando, dando muita força a essa mãe, sabe? E aí foi isso. Não podemos. E os encaminhamentos finais, Helene, o papo tá maravilhoso. Por mim, eu ficava aqui, horas, porque a hora passou e a gente nem sentiu.
né? Mas o que que você quer deixar de mensagem final para quem passou por aqui, para quem ainda está com a gente? Eu sempre conclamo homens e mulheres pretas a estar cada vez se aquilombando, ainda que virtualmente. Esse encontro ele sintetiza isso, de que vamos utilizar essa ferramenta internet da melhor forma possível, criar boas conexões, né? É isso tudo é possível. A gente traz o nosso DNA ancestral, esse aquilombamento, essa aldeia, essa comunidade. Isso é muito possível. Se olhar com mais alteridade, a gente está no meio de uma pandemia, como o Jona falou, pessoas em situação de rua, pessoas passando violências através, né, do racismo estrutural e estruturante, esses territórios que a gente demarcou aqui de suburbanização, né, que não deixam de ter potências. Eu me senti muito à vontade, muito em casa, muito acolhida por você, sou admiradora do seu trabalho. É isso, irmã. Gratidão é a palavra. Obrigada por poder trazer a história um pouco da minha vida, porque a história do subúrbio é um atravessamento de afeto, né? E eu acho importante trazer essas outras nuances sobre os subúrbios do Brasil. Acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Eu já imaginava que ia ter muitas nuances parecidas, assim como minha intuição apontou, e foi bom porque foi uma troca. E é isso, gratidão. Das nossas vidas, né? Porque elas acabam se atravessando, né? Porque podem existir especificidades, mas as semelhanças, elas são muitas, né? Hoje passou por aqui muita gente querida. Eu sou péssima em ler comentários, gente. Estou aprendendo isso ainda, né? Mas algumas pessoas eu interagi ao longo da live. Então, eu quero agradecer a quem passou por aqui, a quem está aqui acompanhando a gente até agora. E para quem vai assistir depois, porque vai ficar disponível no IGTV esse papo maravilhoso, e que venham mais papos assim, né, entre a gente, que a gente possa estar fazendo outras lives, falando de outros assuntos, e que em breve a gente possa se abraçar, viu? Gratidão, minha irmã, admiro muito você. Agradeço, meu amor. Você é necessária. Você é maravilhosa. Te amo. Gratidão você por ter aceitado. Também te amo muito, irmã. Muito obrigada, viu? Um abraço, gente. Gratidão também. Beijo, gente. Beijão. Beijo a todos.